Queridos, nós temos entre nós cultos que são inteiramente voltados para a prosperidade, onde as pessoas são motivadas a cultuar a Deus, para que recebam de Deus algum tipo de benefício material, desde prosperidade financeira até libertação de males temporais, um casamento, um negócio, um apartamento, um carro, alguma coisa. Não é que essas coisas, elas são proibidas ou ruins para o cristão, mas esse não é o alvo pelo qual nós cultuamos a Deus, não é para recebermos dele esse tipo de coisa. A resposta de Deus quando o povo perguntou, em que o Senhor nos ama? A resposta de Deus foi, porque eu elegi vocês e não o irmão de vocês. Eu amei Jacó, mas não amei Esaú. A resposta de Deus foi a eleição, foi a redenção, foi o perdão de pecados prometido e oferecido antes da fundação do mundo, concretizado na plenitude dos tempos com a vinda do Cordeiro de Deus. Essa é a razão pela qual nós vamos cultuar. Cultos voltados para a prosperidade ou solução de problemas materiais é um desvio do padrão que Deus nos revela na Escritura. E se você faz parte de uma igreja onde isso acontece, eu queria que você reconsiderasse participação nessa igreja. Reconsiderasse. Ou se você está aqui e é um pastor que promove esse tipo de coisa, pensando em encher a igreja e atrair novos membros com isso, eu queria que você pensasse no que você ouviu nessa noite. O que é que a palavra de Deus nos diz a respeito da evidência do amor dele? Não é prosperidade financeira. Deus pode nos dar isso, mas isso não significa evidência do favor dele. Segunda coisa, é para aqueles cultos onde são introduzidos elementos e formas de adoração completamente estranhos à palavra de Deus. Gente, às vezes eu não acredito que eu vejo no YouTube. Eu talvez devia parar de ver essas coisas, porque eu fico nervoso com esse tipo de coisa. Mas é cada coisa que é feita em nome de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, na introdução de elementos judaicos no culto evangélico. Nós acabamos de ver aqui a decretação da falência do sistema veterotestamentário. É isso que o livro de Malaquias está dizendo, não funciona. E aponta para uma nova realidade que está chegando. É assim que fecha o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os escritores bíblicos, os apóstolos particularmente, eles nos ensinaram isso, que todo o sistema levítico de culto do Antigo Testamento no templo era sombra, era simbólico, era profético, apontava para Jesus Cristo. Então, por que eu vejo hoje nas igrejas evangélicas, pessoal trazendo a Arca da Aliança, pastor usando chapeuzinho de judeu, estola de judeu, com o menorá lá, aquele candelabro lá, na mesa, né? Dizendo que Jesus tem que ser chamado de Yeshua, senão que ninguém sabe o nome dele. A reintrodução das festas judaicas. Por que eu vejo isso? Caravanas para Israel para ser batizado no Rio Jordão, porque lá equivale. Unção com óleo que foi tirado do Monte das Oliveiras, esse é o poderoso. Oração feita no alto do Monte Sinai, essa é que tem eficácia. Eu não vejo nada disso no Novo Testamento. Mas esses elementos estranhos são introduzidos. E outros elementos são introduzidos sim, em nome do pragmatismo, daquilo que funciona. Fazer coisas para atrair o povo para Deus, mas a pergunta não é, a Bíblia proíbe isso? Não, a pergunta é, a Bíblia manda isso? Essa foi a grande disputa na época da Reforma, não foi? Especialmente entre puritanos e outros grupos, que outros grupos queriam manter certas coisas no culto, perguntando assim, onde é que está proibido na Bíblia você usar vela no culto? Resposta dos puritanos, onde é que está ordenado? Então essa é a pergunta, Deus mandou? É assim que Deus deseja o culto? Podemos apresentar argumentos suficientes e bíblicos para que esses elementos estejam presentes no culto? Senão nós vamos estar introduzindo coisas estranhas ao que Deus mandou e vamos cair no mesmo caso aqui do povo de Israel, que queria oferecer, adorar a Deus do jeito que eles entendiam que era o melhor. O livro também nos ensina que, terceira aplicação, que Deus busca o coração do seu povo. Ele não estava preocupado com essa questão formal dos dízimos e ofertas, por exemplo. Ele queria que o povo voltasse para ele, porque o bolso vai onde está o coração. Se o coração é totalmente de Deus, você não vai encontrar dificuldade. Ou seja, no final, Deus não somente está preocupado que o culto seja feito de acordo com sua vontade revelada, mas que seja feito também do fundo do nosso coração, que nós o adoremos pelo que ele é, partindo da nossa alma. Também aqui nós aprendemos mais uma coisa, eu quero terminar com isso. Os cultos não são apenas para celebração, festa, alegria. São também para isso. Mas os cultos, eles devem ser um reflexo daquilo que Deus deseja de nós, que é uma vida reta.
Há lugar no culto para exortação, há lugar no culto para repreensão, há lugar no culto para orientação, para dizer ao povo, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Tem hora que a gente tem que trocar a alegria pelo luto, tem que trocar os gritos de festa pelos gemidos de arrependimento. Está lá em Tiago capítulo 4. Quando Tiago diz que há situações em que a gente tem que purificar as mãos, nós temos que transformar a nossa alegria em tristeza e nós temos que transformar nosso júbilo em lágrimas diante de Deus por conta dos nossos pecados. Infelizmente, em muitos meios hoje se olha para o culto como se fosse apenas uma grande celebração. Mas instrução bíblica, instrução que fere a consciência, que move a vontade, que promove diferença, isso falta. E eu tenho certeza, e eu sei que vocês concordam comigo, que uma das causas da fraqueza do movimento evangélico no Brasil, por maior que ele seja, é exatamente a falta de pregação bíblica que fira a consciência, que seja corajosa e denuncie o que está sendo feito e apresente, claro, a solução, que é a purificação do sangue de Jesus mediante arrependimento e confissão e conserto de vida. Isso o profeta Malaquias também nos deixa muito claro. Queira Deus, meus irmãos, conceder que nós ofereçamos a Ele aqui no Brasil um culto que lhe seja agradável, que nós não estejamos tão preocupados com o crescimento da igreja, que não vejamos esses princípios simples, mas também tão claros expressos em toda a Bíblia. Que Ele nos dê graça para que nós possamos, como Ele deseja, adorá-lo em espírito e em verdade, agora e sempre. Amém.